Boa noite, igreja. Que alegria estar na casa do nosso Deus, não é verdade? Um Deus que é tão grande, tão poderoso, mas que em meio a essa grandeza vem até nós, ouve nosso clamor e ouve nossa adoração. Por isso, coloque de pé. Vamos juntos adorar esse Deus com alegria, por Ele estar presente neste lugar, amém? Nas palmas. Com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti, exalto a ti, Jesus. Irresistível tu és, a criação te adora. Reinos se humilham, Jesus, tu és a razão do meu viver. O teu amor me livra, a tua luz me guia, como chama que arde, Jesus, tu és a razão, yeah, és a razão do meu viver. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti, me exalto a ti, Jesus. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti, me exalto a ti, Jesus. Irresistível tu és, a criação te adora, reinos se humilham, Jesus, tu és a razão do meu viver. Teu amor nos livra. O teu amor me livra, a tua luz me guia, como chama que arde, Jesus, tu és a razão, yeah, és a razão do meu viver. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. Sei que tu me ouves quando clamo a ti, me exalto a ti, Jesus. Cantarei com a música do céu, sim, eu cantarei. E quando clamo a ti, me exalto a ti. Vamos juntos suas vozes mais uma vez declarar: cantarei. Cantarei com a música do céu, sim, eu sei que tu me ouves quando e exalto a ti, Jesus. Se cantaremos, Senhor.
Deus aí toda a honra e toda a glória. Aleluia, você pode aplaudir mais forte. Vai para o nome de Jesus, nós te adoramos essa noite, Senhor. Nós ofertamos as nossas palmas, os nossos aplausos, a nossa vida, ofertamos ao Senhor nosso louvor, ofertamos ao Senhor o nosso coração e a nossa gratidão essa noite. Então recebe, Pai, porque nós não apenas cantaremos, nós celebraremos com atos de louvor o Teu santo e bendito nome essa noite, e é no nome de Jesus que nós fazemos isso. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a nessa noite de celebração. Muito feliz de ver você aqui, muito feliz por você ter recebido esse convite e ter aceito de estar conosco, você que está vindo pela primeira vez e vocês que já são da casa também, ficamos felizes de receber mais uma vez. Mas antes de você se assentar, se você pudesse manifestar essa alegria, essa motivação, esse entusiasmo de estar aqui essa noite, eu queria que você cumprimentasse as pessoas perto de você e dissesse: seja bem-vindo, seja bem-vinda, e que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Isso, ministre uma palavra sobre essa pessoa, diga para ela que ela é importante, que é bom que ela está aqui. Isso, cruze o corredor, não se fique preso no seu lugar, mas diga: seja bem-vinda e seja bem-vindo. E você que adora pela internet, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Recados rapidinhos, primeiro sobre a nossa livraria. Nós estamos com alguns títulos novos lá, Bíblias. E se você quer um material de qualidade para você ou para dar de presente nesse final do ano, chegando aí a período de Natal, você pode passar na nossa livraria e adquirir, tá bom? Nós temos livros do Max Lucado, inclusive tem um livro temático lá que chama Um Presente Maravilhoso, que fala justamente sobre o Natal. Max Lucado é um dos meus autores preferidos e tenho certeza que você vai gostar também pela sua forma fácil, lúdica de interpretar a palavra de Deus para nós. Então, nossa livraria tem vários elementos lá e vários livros, você pode passar lá. Inclusive nós temos o presente diário, que é um livro de devocional para cada dia do ano, e lá você tem o pequeno, o médio, o grande, a agenda. Passe ali na nossa livraria e confira ao final da nossa celebração. Domingo que vem nós teremos aqui a nossa celebração de Natal, e teremos essa celebração em 2 horários, às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 19h30. 10 da manhã e 19h30 são os 2 horários do nosso culto. Então nós faremos a mesma celebração e você pode escolher um desses 2 horários para estar conosco e fazer a sua passagem de Natal aqui conosco. É o último culto antes do Natal, do 25 de dezembro, que nós celebraremos junto com as nossas famílias. E por falar nisso, esse período de festas, de Ano Novo, nós estamos com horários alterados e diferentes. Por quê? Porque no dia 26 nós sabemos que muitas pessoas recebem seus familiares, então nós suspendemos a celebração da manhã e vamos apenas celebrar à noite, às 19h30. Então, o domingo depois do Natal, o horário de celebração é 19h30, às 10 da manhã, nosso templo estará fechado, tá bom? E também no dia 2 de janeiro, que é o dia depois do nosso Ano Novo, nós estaremos com a nossa celebração aqui, Ceia do Senhor, apenas às 19h30, também passando esse período de festa, muita gente passeando, muita gente também recebendo familiares. E para facilitar a nossa agenda e os nossos compromissos, a gente libera a parte da manhã para você celebrar com a sua família o almoço e adorar o Senhor, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós estaremos apenas com esse horário das 19h30 no dia da nossa celebração do dia 2 de janeiro e 26 de dezembro, período de férias. E depois, pastor, a partir de 9 de janeiro, tudo normal, todos aos horários normais. E terça-feira, pastor, nós teremos celebrações sim. Como ela não está acoplada diretamente àquela data, nós teremos as nossas terças da esperança normal durante esse período de férias, aqui às terças-feiras às 20 horas. E a partir do dia 10 de janeiro, já prepare aí para você reservar um espaço da sua agenda para você vir 12 dias conosco numa campanha pelos 12 meses do ano. É a campanha 12 por 12. E esse ano ela tem por seguinte tema: 12 dias de sementes para 12 meses de colheita. Então nós estaremos semeando aqui durante 12 dias, de 10 a 21 de janeiro, nós estaremos clamando a Deus, com a celebração, louvor, palavra, tempo de oração, tudo reduzido e concentrado num período curto, para você estar conosco, às 20 horas aqui na nossa igreja, para celebrarmos juntos, tá bom? Reserva na sua agenda, nós esperamos você aqui conosco. E nós queremos honrar a Deus através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu quero celebrar um texto com você aqui essa noite. Esse texto está registrado em Provérbios, capítulo número 3, que diz: honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os teus barris transbordarão de vinhos. O texto diz: honra ao Senhor com os teus recursos. Ou seja, não é honrar os recursos. Quem não doa, quem não oferta, ele quer honrar os seus recursos. E quando honra-se os recursos, honra-se a Mamon, o Deus do dinheiro,
o Deus que tudo traga e tudo devora. Mas quando nós usamos os nossos recursos para dizer que há um Senhor sobre os nossos recursos, nós atraímos o dono da bênção sobre a nossa vida, o dono dos recursos, e honramos a Deus que nos dá os recursos para vivermos. Então eu quero convidar você, essa noite que veio preparado para honrar a Deus com seus recursos, faça isso com toda alegria e com todo o seu coração. Se você está nos visitando ou não veio preparado, não se preocupe, o importante é que você veio estar conosco celebrando, e nós estamos felizes de você estar aqui, mas que você veio preparado. E se você veio preparada para ofertar, dizimar e honrar a Deus com seus recursos, você pode fazer isso agora. Pastor, eu precisava do Pix, quero fazer isso através do meu celular. Aí, está aí na tela, você pode usar. Ou se precisar de maiores informações, vá na secretaria durante o nosso momento de louvor e você pode fazer a sua oferta como você achar melhor. Vamos colocar em pé, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor os recursos que o Senhor tem nos dado e honramos o Senhor com esses recursos, sabendo que nós atraímos aquilo que nós honramos. Se nós honramos o dinheiro, mamon é atraído na nossa vida, e o devorador consome tudo em nós. Mas se honramos o Senhor com os nossos recursos, nós atraímos a Tua bênção sobre nós. E é assim que nós queremos estar, e sermos encontrados essa noite, com coração generoso e grato por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver os dízimos e as ofertas. Alto, eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e meus olhos vejo o futuro. Novo se fez, novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Senhor, eu sou alvo, Jesus. Queremos ir de encontro a Ti, ó Pai. Seguir os Teus passos, ó Pai, o Seu caminho, ó Pai. Seguir a Sua luz, ó Pai. Que Tu venha até nós de encontro, ó Pai. Nos ensina, Pai, a caminhar no Seu caminho conforme a Tua vontade, ó Pai. Pois queremos seguir, ó Pai, como o Senhor seguiu aqui nessa terra, ó Pai. Buscando o Senhor, nosso Deus, ó Pai. Vou avançar juntos. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo? Vou avançar, ninguém vai me deter.
Nós vamos continuar adorando o Senhor ainda, mas quero convidar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Nós vamos orar para os irmãos e irmãs que estão na sua 7ª, 6ª e 5ª semana de campanha. Se você está em um desses dias, 7ª, 6ª ou 5ª semana de propósito de oração, nossa equipe de intercessão estará aqui à frente para orar e abençoar a sua vida enquanto nós cantamos mais essa canção. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste,
fidelidade a nós, ó Pai. Pois o Senhor é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre tudo que fala, Pai, tudo que promete a nós, ó Pai. Pois tudo que está na sua palavra, ó Pai, até hoje foi cumprido e irá se cumprir, ó Pai. Pois o Senhor é um Deus de promessa, Deus fiel a nós, ó Pai. Obrigado, Pai, por tanto amor, ó Pai, a nós, ó Pai, mesmo sem merecer, ó Pai, mesmo com nossas falhas e pecados, ó Deus, o Senhor nos ama acima de tudo, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai, por sua fidelidade, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Amém. 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 Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração. Não sei quantos de vocês já tiveram promessas quebradas, promessas destruídas, promessas rompidas, mas nessa canção a gente acabou de ouvir que não há promessas que Deus não cumpra, não há promessas que Ele não realize. A aliança dele conosco é firme e também indestrutível. E nessas promessas que Ele faz para nós, existe uma promessa linda que está registrada no Evangelho de João, capítulo 7, o versículo de número 37 e 38. E o tema dessa noite que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse lugar é: águas vivas para corações sedentos. Águas vivas para corações sedentos. E o texto começa dizendo assim, em João, capítulo número 7, versículo de número 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Antes de a gente seguir, a gente precisa entender algumas coisas para avançar no que essa palavra quer falar ao nosso coração e o que ela quer realmente dizer dentro do seu contexto. O texto deixa claro que no último e mais importante dia da festa. Que festa era essa? Que dia era esse? E que ato importante era esse que envolvia esse ato que Jesus vai tomar a partir desse contexto, desse ambiente? Primeiro, a gente precisa saber que o povo judeu, até hoje, eles possuem 3 grandes festas, e existia isso no tempo de Jesus. São ciclos de festas anuais. A primeira é chamada de festa da Páscoa, a segunda é a festa do Pentecoste, e a terceira e última festa do ano é a festa dos tabernáculos. Cada uma tem a sua referência, cada uma tem o seu simbolismo. A Páscoa para lembrar a libertação do Egito, o Pentecoste para lembrar a provisão de Deus na colheita, e quando a gente fala em tabernáculos é para lembrar a provisão de Deus no deserto. O povo de Israel viveu 40 anos de deserto como peregrinos e nômades. Eles não tinham residência fixa, não tinham agricultura própria, eles não tinham uma geografia que pertencesse a eles. E nesses 40 anos, o texto bíblico diz que não se desgastou nem as suas vestes e nem a sandália dos seus pés. Deus proveu tudo, inclusive água no deserto. E um evento maravilhoso que era lembrado por todo judeu na festa dos tabernáculos era justamente o fato de ter água minado da rocha. Num deserto seco e árido, num determinado evento com Moisés, a água simplesmente brota da rocha, e a água sacia a sede de milhões de pessoas que peregrinavam pelo deserto como o povo de Israel. A festa dos tabernáculos era justamente essa festa que celebrava a provisão no deserto. E então eles habitavam em tendas durante 7 dias, nas suas casas, no quintal das suas casas, na parte superior e plana da casa. Eles faziam pequenas tendas e dormiam 7 dias. Dormiam não, ainda dormem. Se você for na festa dos tabernáculos lá em Israel, nos apartamentos são cheios de tendas nas sacadas. Eles ficam 7 dias se lembrando que eles foram peregrinos no deserto e andaram dormindo de tenda em tenda até que Deus lhe desse a terra de Israel. E era algo muito didático, pedagógico, onde o povo de Israel celebrava com muito entusiasmo, afinal era a última festa do ano e todos faziam questão de estar presente. Nesse dia, nesse evento, milhares e milhares de peregrinos se concentravam em Jerusalém. Jesus também era judeu. Jesus também participava das festas judaicas. E Jesus, como os demais peregrinos, está ali assistindo à celebração da festa. Um evento específico acontecia nessa festa, que era exatamente para lembrar que Deus sustentou o povo com a água da rocha no meio do deserto. O sacerdote pegava um jarro de ouro, uma vez ao dia, durante 7 dias, e ele ia até o tanque de Siloé, em procissão, com as pessoas celebrando, cantando e dizendo glória a Deus, e voltava para o templo, e no altar do sacrifício ele derramava aquela água do tanque de Siloé. Isso era chamado de ritual de libação da água, para lembrar o povo que Deus deu água para eles no deserto.
E para lembrar Isaías, capítulo de número 13, versículo de número 2, que diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então eles iam até a fonte em procissão com o sacerdote, voltavam em procissão com o sacerdote derramava água no altar, simbolizando duas coisas. Uma, Deus foi o provedor no deserto enquanto eles eram peregrinos e estrangeiros. Segundo, Deus haveria de prover o Messias futuro, que traria para aquele povo sedento, insatisfeito, oprimido, salvação, graça e plena vida. Então esse evento dessa festa que está acontecendo aqui não é um evento pequeno. Ele é um evento de memória, mas um evento também de escatologia, ou seja, de memória e também profético. Eles lembram que Deus é o provedor e também lembram que Deus tem um Messias prometido que traria para eles tempos de refrigério, de paz e de alegria. Então, qual é a expectativa desse povo ao celebrar essa grande festa? Um dia, Deus vai nos trazer água o suficiente, plenitude o suficiente, abundância o suficiente para que o nosso coração encontre alívio, para que nós encontremos plena satisfação e sejamos totalmente livres de toda e qualquer opressão da vida. Essa era a grande expectativa deles. Agora você imagina, 7 dias fazendo isso, se lembrando e também introjetando o futuro em seu coração de um Messias que viria salvá-los. No 7º dia, a coisa ficava mais intensa. Os peregrinos já desmontaram as suas tendas, já estavam preparando para ir embora, mas tinha um grande finale da festa. O sacerdote, que ia uma vez ao dia buscar água no tanque de Siloé com um jarro de ouro, agora ele faria isso 7 vezes no último dia. São 7 dias, e no último dia, 7 vezes. A palavra 7 significa completude, perfeição. Então eles fizeram isso, ou faziam isso, inclusive fazem isso, no sentido de que, se bem que não fazem hoje porque não tem mais templo, mas fazem no sentido simbólico, mas no sentido de trazer à memória, algo que Deus vai fazer na nossa vida, é trazer o Messias para trazer refrigério, alívio e tranquilidade para nós. 7 vezes a procissão ia no mesmo dia, e todo mundo seguindo o sacerdote até o altar e fazendo o ritual de libação. Quem está assistindo tudo isso? Quem está vendo tudo isso? O próprio Messias prometido, aquele que traria salvação, aquele que é a fonte de toda libertação, aquele que é a fonte da verdadeira água, aquele que reclama para si, busca para si a autoridade de ser a água verdadeira e a água viva. Ele está assistindo todo esse evento, ele está vendo as pessoas totalmente enganadas pela religiosidade. Preste bem atenção, eles estavam celebrando um ritual que mostrava um Messias futuro, enquanto o Messias já estava presente. Eles estavam jogando para o futuro uma libertação, que eles já podiam experimentar naquela hora e naquele exato momento. Eles estavam idealizando uma nova vida, que já estava disponível para eles ali, naquele exato lugar. Então isso é interessante, porque a gente começa a pensar o seguinte: como o povo pode ser tão ignorante, como podem ser tão enganados ao ponto de que, celebrando uma festa religiosa para o Messias vir, estavam ignorando a presença do Messias ali? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa responder primeiro para nós, porque eles não são tão diferentes de nós, porque muitas vezes nós temos essa vida disponível, bem presente diante de nós. Nós temos já a condição de acessar essa fonte inesgotável de salvação, de libertação e de paz. Mas muitas vezes nós estamos presos pelos tentáculos da religiosidade. E a religião não nos permite experimentar a presença relacional e pessoal do Messias na nossa vida, e começamos então a tentar satisfazer a nossa garganta seca e o nosso coração árido com algumas gotas de cerimoniais e rituais. Então lá vai você para o centro espírita tomar um passe, lá vai você para o centro de candomblé para acender uma vela, lá vem você para a terça da esperança receber uma oração, lá vai você consultar o horóscopo para tomar decisões acertadas durante a semana. Vai se tomando por base de misticismo, superstição e religiosidade que não hidratam a alma, não respondem o coração e não trazem vida para nós. Nós não somos muitas vezes diferentes desse povo que nós estamos lendo agora.
que diante do Messias ficavam apegados à sua tradição e à sua religiosidade. Nós não somos muito diferentes deles, porque nós temos toda a vida disponível e ainda estamos agarrados a uma tradição fria, a uma religiosidade, a uma idolatria, a um ritualismo, a um cerimonial, a uma penitência que não traz vida para nós e que nos deixa mais áridos e mais secos do que antes. Irmãos, uma das características de que nós estamos vivendo o que é certo em Deus é de que nós somos mais hidratados do que chegamos. Se você sair mais seco desse lugar do que entrou, duas coisas podem acontecer. Ou você está no lugar errado, porque eu não acredito, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus e Jesus Cristo, ou você veio com a intenção errada. Porque não é possível que alguém esteja diante de Cristo e saia de lá com mais sede do que antes. Então esse texto mostra para mim que nós muitas vezes somos tomados de uma ignorância tal que temos a vida disponível a nós e vamos buscá-la em outro lugar onde não existe salvação para nossas vidas. Bom, podemos falar isso de religião, mas também podemos falar da nossa vida pessoal. Podemos falar de lugares que nos seduzem e nos propõem a dar água fresca, quando na verdade depois nós saímos de lá com mais sede e mais desidratado que entramos. Muitas vezes nós vamos a algumas festas, não religiosas nesse caso, mas festas profanas, onde nós, na promessa de sairmos de lá mais alegres, mais felizes, mais realizados, com mais amigos e mais relacionamentos, saímos de lá mais frustrados, mais áridos, mais secos, mais insatisfeitos do que chegamos. Estava conversando com uma jovem esses dias que enveredou-se pelo caminho das festas e disse: o que eu preciso é festejar, eu preciso aproveitar a minha juventude, eu preciso curtir agora essa minha fase da vida. E ela confessando para mim, no sentido de confessar aqui, irmãos, nós não confessamos no sentido de eu liberar ou absolver a pessoa, tá? A verdade de confessar, de reconhecendo, é a melhor palavra, reconhecendo para mim, na cidade que a gente vive, a gente tem que tomar até cuidado com os termos que a gente usa, reconhecendo para mim o seu erro, a sua falha, e ela disse: pastor, eu ia para aquele lugar com uma proposta de saciar minha alma, saía daquele lugar com um buraco na minha vida, e é isso que acontece. Então muitas vezes nós estamos com várias propostas dentro da religião que não saciam a nossa sede. Irmão, você pode ser religioso, pode vir na presbiteriana, pode ser um membro assíduo da IPI, ou pode ser um frequentador assíduo da Terça da Esperança. Se você não encontrou Jesus, a vida fica árida, não resolve. Ou também procuramos em outros lugares longe da religião, nos ambientes profanos, numa festa, numa bagunça, numa satisfação, no dinheiro, na promoção, no destaque, que também nos deixa com aquele buraco, aquele vazio na alma. O que fazer então? O que fazer é entender o que está acontecendo exatamente agora. Que Jesus não está paralisado, Jesus não está conformado com a sua situação e nem com a minha. Jesus não fica olhando para você na igreja dizendo: que bonitinho, ela foi na igreja, mas ela ainda não chegou até mim. Não, Jesus está gritando e clamando: ei, eu estou aqui. Você veio para ouvir um louvor, você veio para ouvir uma palavra, você veio para cumprir uma obrigação, ou você veio para fazer uma superstição? Ei, mas eu estou aqui. Você ainda não entendeu? Eu estou aqui. Você está procurando um Messias que já se revelou, você está procurando uma salvação que já existe para você, você está querendo uma satisfação que eu já te posso oferecer imediatamente e exatamente agora. Então Jesus, olhando todo aquele movimento religioso, aquela fonte de peregrinação, ele estava olhando aquelas rituais, aqueles cerimoniais, o povo festejando, porque diz a tradição que eles cantavam o Isaías 12, e eles iam batendo palmas e dizendo: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Sim, era uma festa, queridos, era uma alegria. Ninguém ficava em procissão daquele jeito que a gente imagina, como a gente vê na nossa cidade muitas vezes, onde as pessoas entram atrás de um cortejo e ficam assim, aquela cara de piedade, piedade, piedade. Não, irmãos, judeu é um povo festeiro, celebrativo. Eles dançavam, eles pulavam, eles gritavam, eles batiam palmas, eles cantavam. E Jesus no meio dessa multidão olhando, dizendo: tem tanto barulho, tanta festa, mas não tem vida. Talvez seja exatamente o que é a sua vida, exatamente agora. Tem tanto barulho, né? Tem tanta gente, tem tanto movimento, tem tanta festa, né? Casa lotada, churrasqueira sempre acesa, sempre gente conectando com você, mandando mensagens, mas ainda vazia e sem sentido. Jesus está olhando a festa, que é só festa por fora,
porque por dentro as pessoas estavam mais vazias do que nunca, porque não tinham a expectativa verdadeira de uma salvação que já existia para elas. Então Jesus não aguenta. Jesus simplesmente não segura a indignação de ver esse movimento sem vida, essa festa sem vibração e esta celebração sem satisfação. Jesus se posiciona e ele faz uma das coisas mais inusitadas, uma das coisas mais surpreendentes, porque o ministério de Jesus, irmãos, é sábio, equilibrado e coerente. Raras as vezes, desculpe o termo, Jesus saiu da casinha. Raras as vezes, um dia ele entrou no templo, viu os mercadores comprando, vendendo, negociando, ele tombou a mesa, aí lá ele realmente pegou o chicote, começou a espantar todo mundo de lá, trouxe uma santa indignação nele. Em uma certa ocasião ele ouviu um surdo mudo, colocou as mãos sobre o surdo mudo e disse: ai, que raiva do pecado, e depois disse efatá, e o surdo mudo foi curado. Raras as vezes Jesus manifesta a indignação, mas esse texto mostra, porque diante disso, Jesus exclama, Jesus se posiciona e fala: não, está errado. E eu acho que é o mesmo que ele diz para você e para mim essa noite, a gente tentando encontrar uma fonte, uma segurança, uma satisfação, e Jesus fala: não, não é aí, não é desse jeito. Eu estou aqui. Eu vou desligar o meu microfone um minutinho para manifestar para você mais ou menos como foi o que Jesus disse, tá bom? Então o pessoal da internet vai ficar sem som, mas é só por alguns minutos. Jesus não fez um convite tímido, pequenino, um convite, vai que eles ficam constrangidos. Jesus tem autoridade, Jesus é o Filho de Deus, ele grita, ele exclama. Eu desliguei o microfone só para não ficar mais ardido, mas eu imagino que a voz de Jesus estrondosa, trovejante, ecoou por todos os cantos daquela festa e disse: opa! Vocês estão na igreja, mas não estão vivendo a mim. Vocês estão nos rituais, mas não estão vendo a mim. Vocês estão tentando buscar alegrias, mas vocês não encontraram a fonte da satisfação. Ei, olhe para mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus age com indignação contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo que cega o seu coração, que anestesia a sua mente para que você não enxergue que Jesus é tudo que você precisa para viver, que Ele é a única fonte que você precisa para ser feliz, a única. As outras são hipóteses, são propostas, são ilusões. Jesus é a única fonte para você ser feliz. Uma cama não te deixa feliz, a casa nova não te deixa feliz, pode te deixar entusiasmado, pode te deixar empolgada, mas não traz satisfação plena. Uma promoção, um novo emprego, uma nova vida, nada traz o que só Jesus pode trazer. Por isso que Ele grita hoje com você aqui. Com todo respeito, meu irmão e minha irmã, quanto tempo Jesus vem gritando com você, hein? Quanto tempo Ele vem exclamando e vendo você tentando beber de águas contaminadas e amargas? Quantas vezes Jesus já disse para você e chamou a sua atenção: ei, venha, eu sou a sua fonte. Até quando você vai continuar se frustrando? Até quando você vai continuar se perdendo? Mas isso não é para mim, pastor, porque a minha família, a minha história. Pastor, não, eu na verdade... Vamos olhar para esse texto melhor? Primeira coisa que eu vejo nesse convite de Jesus é que Ele diz alguém. Então Ele não diz e nem classifica um determinado tipo de pessoas. Jesus não quer os bonzinhos, irmãos. Ele mesmo disse que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus não veio para salvar os salvos. Jesus não veio para curar os curados. Jesus veio para buscar os perdidos. E se você encontra-se nesse estado, esse convite é para você. O texto diz: se alguém. Primeiro é condicional, se. Você precisa sentir isso. Alguém significa que são todos. Não há ninguém que seja descartável para Deus, meu irmão. Sua vida não é desnecessária e desprezada por Deus, minha irmã. Não há ninguém que tenha chegado tão fundo no poço que não seja alvo da graça de Deus para tirá-lo de lá. Não há ninguém que Deus não queira alcançar com a sua graça.
Seja você um empresário de sucesso e que não tem paz no seu coração diante de tanto dinheiro que você tem que cuidar. Ou seja você uma pessoa de uma classe social inferior e que vive à beira da falência sempre e que não tem paz no seu coração pela falta da necessidade básica a ser suprida. Deus faz o convite ao mais pobre, ao mais rico. Não importa se você é um homem corajoso, forte e que se impõe, ou se você é um homem tímido, fraco ou covarde, Deus faz um convite para você. Não importa se você é uma mulher que foi amada, cuidada e protegida, ou se foi uma mulher que foi explorada, violentada e abusada, Deus faz o convite a você. Se você é jovem, se você é criança, se você é adulto, se você é velho, se você já pisou muito fora do mundo, se você já andou dentro da igreja, se você é ateu, agnóstico, se você é crente, se você não é crente, o que você for, o convite é para todos nós, não é para uma classe específica, não é para gente boazinha. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu vou lá na igreja, acho muito legal, gosto do senhor, eu tenho até uma certa relação com ele, mas eu só vou na igreja o dia que tiver tudo certinho na minha vida, porque não dá para ir lá na igreja com as coisas tudo desajustadas, né, pastor? Você imagina só, que eu vou no médico, e o médico fala assim para mim: olha, você está doente. Aí eu falo assim para ele: não, beleza então. Aí o médico fala: você tem que voltar a fazer um tratamento comigo aqui agora toda semana. Aí eu olho para ele e falo assim: não, quando eu curar eu volto. Não, eu preciso do médico para fazer o tratamento. Não é quando curar que eu vou voltar no médico, eu não preciso mais dele. Então esse negócio de falar assim: não, mas eu não estou certo o suficiente, não, mas a minha vida, não, mas eu não consegui. Esse convite é para você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem é esse alguém que está sentado aqui? Quem é esse alguém que precisa ouvir essa palavra essa noite? Que disse: não, eu não, aquela sim, mas eu não. Não, Deus gosta daquele tipo de pessoa, mas não do tipo de pessoa que eu sou. Será que está certo isso? Segundo as Escrituras, não, porque a Bíblia fala em Isaías 55:1: todos vocês que tenham sede, venham às fontes e bebam. Sim, bebam de graça e comprem de graça. Apocalipse 22:17 diz: todos vocês que tenham sede, vinde às águas e bebei. Sim, bebam de graça. Ou seja, o convite é para todos. Jesus disse em Mateus 11:28: venham a mim todos que estão cansados. O convite não é para uma classe especial. O convite não tem restrições. O convite é amplo, é universal, é para todos. Você só não aceitou porque você não quis, porque o convite é para você também. Venham a mim, se alguém. E quem é esse alguém essa noite que precisa ouvir essa palavra? Alguém que tem sede. Porque uma das coisas interessantes que acontece nas Escrituras é que Deus, Ele age naqueles que se dispõem a ir até Ele. Alguém tem sede? O que significa isso, pastor? Significa que eu sei da minha necessidade. Significa que eu sei o que eu preciso. Deus não enche copo cheio. Deus não enche vaso que já está atolado de coisas. Deus só enche aquilo que se esvazia, aquilo que reconhece a sua necessidade. Deus só age quando você abre espaço para Ele. Deus é todo poderoso, Deus é todo grandioso, Deus é onipotente, é verdade, mas Ele vai agir na sua vida quando você abrir espaço para Ele. Ele não é ladrão, Ele não é intruso, Ele não é intrometido. Ele age à medida que você diz: Senhor, eu preciso. Por isso que Isaías capítulo 44, versículo 3 diz assim: derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Meu irmão, minha irmã, se você não está consciente da sua sede, essa palavra não é para você. Se você diz: não, eu não tenho sede, está tudo bem na minha vida, essa palavra não é para você. Aliás, eu nem sei o que você está fazendo aqui essa noite então. Porque Deus só age naquele que tem sede. Porque se você veio a esse lugar, eu tenho garantias e certeza de que no fundo você está gritando: eu quero água. Eu não aguento viver dessa forma. Eu não aguento viver sob essa pressão. Eu não aguento viver sobre esse passado. Eu não aguento viver sobre esse estigma. Eu não aguento viver essa vida. Eu não aguento essas aflições. Eu não aguento essa sequidão. Eu não aguento essa secura da minha vida. Eu preciso de água. Então é para você essa palavra. Deus olhou para você e disse: é para você. Porque quem não tem consciência da sede, irmãos, é só hipócrita ou religioso, ou totalmente perdido. Porque não é possível que você não saiba e não entenda que você precisa de água para a sua vida. E não é qualquer água. E não é aquela balada, aquela balinha, aquela carreira, não é aquela mesa, não é aquela cama, não é aquela pessoa, não é aquela proposta, não é aquele dinheiro, não é aquela promoção, não. É Jesus.
Talvez você andou por tantos lugares, foi em tantos lugares para ouvir essa noite a palavra mais simples do mundo. O que você precisa não é de mais dinheiro, você precisa mais de Jesus. O que você precisa não é de um novo homem, você precisa de um novo homem chamado Jesus na sua vida. Você precisa não é de uma nova mulher, você precisa de Jesus na sua casa. O que você precisa não é de uma nova cidade, você precisa de Deus na sua família. O que você precisa é de Jesus. É a passagem mais simples, irmãos. Mais simples que isso, só comendo arroz e feijão. É simples demais, ao ponto de a gente entender que o Evangelho é para quem tem sede, é para quem precisa, é para quem quer, é para quem bate no peito e fala: Deus, eu preciso, eu não mereço, mas eu preciso disso. E eu não sei quantos aqui essa noite reconhecem isso, entendem isso, mas se você tem sede de algo na sua vida, essa palavra é para você. Se você não tem sede, esquece, a palavra não vai entrar, não vai chegar. Porque Jesus, ele vem para os sedentos. Para quem já está cheio de si, a palavra não toca, ela não chega, ela não opera e ela não hidrata. Abra o seu coração e diga: Senhor, se eu tenho sede, eu não estou vendo isso, me ajude a identificar, porque eu quero entender isso. Todos nós, irmãos, todos nós temos sede de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 42: quando eu irei e verei-me diante da face de Deus, a minha alma tem sede de ti, como uma corça que suspira pelas águas, como um animal, um cervo, que sente o cheiro das águas, a minha alma anseia por ti. Irmãos, todos nós temos sede de Deus, todos nós precisamos dessa fonte. Só não entende isso quem está anestesiado ou pela religiosidade, ou pela hipocrisia, ou pelo pecado, ao ponto de não enxergar a sua própria miséria. Você tem sede, e a palavra de Deus quer alertar e abrir os seus olhos para isso essa noite. Todos os que têm sede, todos os tipos de pessoas, venham a mim. Aqui é uma parte de responsabilidade. Não, Jesus já morreu na cruz, irmãos. Jesus já deu os 999 passos necessários para completar os 1000, só falta você dar um em direção a Ele. Venha a mim. Jesus não disse naquela festa dizendo: ei, eu sou a água da vida, espera aí que eu vou até vocês. Ele já fez isso, irmãos, gritando, exclamando e dizendo: venha a mim. Ele se nomeia como a verdadeira fonte de vida, e não a tradição de Israel. Venha a Cristo, é a sua parte, é a sua decisão. Precisa quebrar vínculos, precisa tomar atitudes. Mas eu não decidi por Jesus ainda. Se você não decidiu, você já decidiu estar contra Ele. Jesus disse: quem não é contra por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Não existe neutralidade com Jesus. Ou você anda com Ele, ou você está na contramão dEle. Não existe um meio termo. Não existe purgatório existencial, onde a gente fica naquele lugar dizendo: um dia eu vou decidir. Ou você anda com Jesus e vai até Ele, ou você está na rota de colisão com Ele. Está em rota de fuga com Ele, ou rota de colisão com Ele. Não dá para ficar neutro quando a gente fala de Jesus. Então Jesus fala: venha a mim, significa vai ter que ter rupturas, você vai ter que fazer rompimentos, você vai ter que deixar algumas correntes, algumas algemas que te prendiam para andar com Ele. Você vai ter que abandonar algumas prisões que estavam te encarcerando para andar com Ele. Você vai ter que romper com alguns procedimentos para você andar com Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que Deus está convidando a gente a fazer é só ir até Ele. Você tem coragem para isso? Você tem coragem de romper com essa vida, romper com essa prática, romper com esse padrão mental, romper com essa religiosidade? Você tem coragem de levantar de um lugar onde você está e dizer: Senhor Jesus, é o que eu preciso, é a Tua presença, eu vou romper com tudo o que precisar para chegar até a fonte que não se esgota. Se você está aqui essa noite, ouve essa palavra, se empolga com ela, mas não está disposto a romper para andar com Jesus, não vai acontecer nada na sua vida. Bem-vindo terça-feira que vem, e na outra terça, e na outra terça, e posso garantir para você que nada em sua vida vai mudar. E eu não gostaria que esse espaço fosse um espaço de convivência social, e nem um espaço de manutenção de pessoas que não crescem, não desenvolvem, não rompem para alcançar as coisas de Deus na sua vida. Por isso o alerta: se você não romper, se você não ir até Jesus, se você não deixar as correntes que te prendem, você vai continuar morrendo de sede no meio do deserto, porque a água da vida está disponível, mas você precisa até ela, você precisa avançar em direção a ela, você precisa correr para receber dela. Venha a mim, é o meu ponto, é a minha responsabilidade. Jesus me chama a ir. Agora, Jesus me chama a ir a uma pessoa. Esse é o grande problema, queridos. A gente quer ir em métodos,
A gente quer ir em estratégias, a gente quer ir em 5 maneiras para restaurar o casamento, 10 formas de ser feliz na vida, 3 passos para alcançar sucesso financeiro. A gente quer método, estratégia, a gente quer uma oração mágica. Pastor, vem aqui, faz uma oração na minha vida, porque eu quero que as coisas comecem a dar certo. Está fazendo tudo errado. Eu quero que as coisas tenham certo. Irmãos, nós não fazemos concessões com coisas, objetos, métodos ou estratégias. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa, não é relacionamento com uma tradição. Cristianismo é relacionamento com uma pessoa, e não relacionamento com cerimônias, rituais, aparatos religiosos, indumentárias. Não, irmãos, cristianismo é estar com Jesus, não é estar dentro da igreja. Por isso que o chamado de Jesus é: venham a mim. Porque pode ser que você venha à igreja, mas ainda não deu o passo para ir até Jesus. Pode ser que você veio até um culto, mas ainda não foi até Jesus. É possível, irmãos. Por isso que Jesus está no meio de uma festa religiosa, dizendo para eles: para de ficar agarrado nesse cântaro de ouro, para de tentar ficar fazendo rituais de libação com água. Eu estou aqui, venham a mim. Por isso que a palavra essa noite nos chama e nos convida de uma maneira tão especial, tão magnífica, a uma pessoa, não a uma coisa, não a um objeto, não a uma igreja, não a uma denominação, não a uma oração mágica, não a uma superstição. Não, irmãos, nós não somos isso, nós somos de Jesus. E você só vai encontrar satisfação plena e vida abundante na sua vida quando você encontrar essa pessoa. Jesus diz: venha a mim. Não venha a um código moral, venha a mim. Não venha a uma classe social, venham a mim. Não venha a um clube de pessoas, venha a mim. Eu quero perguntar sinceramente para você essa noite, você que é frequentador assíduo da terça-feira, e você que é membro dessa igreja, talvez até batizado, você já foi até Jesus de verdade mesmo? Você já foi até Jesus? Bom, vamos dar uma olhada e fazer um check-up de quem anda com Jesus. Não, eu não tenho tempo para fazer isso essa noite, mas eu gostaria que o Espírito Santo revelasse ao seu coração se você foi até a tradição da festa de libação, ou se você foi até a fonte de águas vivas que traz vida à sua alma. Porque nós podemos estar iludidos e enganados, achando que chegamos a Jesus, quando na verdade a gente só está relacionando com as coisas dele, e não com ele. Por isso que o passo depois, posterior é: venha a mim e beba. Irmãos, hoje tudo se vende experiência, não é verdade? Você vai numa loja de perfume, você não compra só o perfume, você compra a experiência da venda. Você vai a uma loja de tecnologia, você não compra aquele objeto tecnológico, você compra a experiência com aquele objeto. As pessoas criam uma relação de afetividade com o consumo hoje, ao ponto de que o consumo não é mais comprar porque é útil, é comprar porque me faz bem, não é verdade? Eu compro porque eu preciso disso. Não, porque se eu comprar isso, essa experiência é magnífica. Então por que você tem que ter um Apple? Porque um Apple faz a diferença na sua vida. O Apple traz aquela sensação de poder, de autoridade, que comigo ninguém pode. Por que você precisa daquele perfume? Porque aquele perfume traz aquela experiência. Tudo é uma experiência no nosso mundo. E não é para menos, porque são as experiências que marcam a gente. São as experiências que gravam em nossa memória emocional o que é de fato bom. Por isso que Jesus fala: venha a mim e beba. Beber é tomar da água, irmãos. Não é analisar a água. Será que é H2O? Será que tem outros componentes químicos aí? Não é admirar a água. Que água cristalina, olha que água. Não é classificar a água. Bom, essa água aqui, ela tem tons turvos, tem tons azuis turquesas, tem tons verde piscina. Não é criticar a água. Essa água aqui está parecendo uma água meio não muito potável. Jesus não chama você a analisar a água, admirar a água, classificar a água, criticar a água. Jesus manda você beber da água. Porque é possível que você esteja morrendo de sede, e eu esteja morrendo de sede, com água potável até os tornozelos, até os joelhos, até os ombros, porque a gente não fez isso aqui, irmãos. Não levou na boca. A gente fica na religião, a gente dança nos rituais, a gente ferve com as propostas de alegria desse mundo, mas a gente não bebe da água, vai morrer de sede. Não tem alternativa, não tem outra forma, a não ser você destapar essa fonte e dizer: eu vou beber dessa água. Jesus é uma experiência, Jesus não é uma classificação, Jesus não é a doutrina, Jesus não é aquele santo que fica pendurado no madeiro com cara de piedade.
Esse Jesus eu não quero, irmãos. Nem é um Jesus amarelado, com aqueles olhos azuis, com aquele cabelo de loiro europeu. Eu não quero esse Jesus europeu não, irmãos. Eu não quero Jesus hollywoodiano que anda com ventos no seu cabelo, que anda como se fosse uma grande entidade divina. Não, eu quero Jesus poderoso, majestoso, glorioso, fonte de águas vivas, que eu quero beber. Eu não quero saber das impressões dos outros, eu não quero saber das experiências dos outros. Eu quero beber, irmãos. Eu quero ir nessa fonte. Eu não quero que alguém fique do lado da fonte contando para mim: olha, ela é muito boa, olha, ela hidrata, olha, ela ajuda. Eu quero beber, meu Deus do céu. Até quando você vai ficar com informações sobre a fonte? Beba da fonte de uma vez por todas. Tome dessa água na sua vida. Tem muita gente com muitas informações sobre Jesus, muitas informações do que significa a religião. Tem muita gente com muito preconceito sobre o que é crente, mas ainda não bebeu da fonte, ainda não mergulhou na água. Jesus disse: venham a mim, eu sou uma pessoa, mas experimente em mim, porque eu não sou classificado, eu não sou analisado, eu não estou em catálogos, eu sou uma experiência para a sua vida. Até quando nós vamos viver de informações e informações e não vamos experimentar da fonte de água viva na nossa vida? Porque é aí que acontece um milagre. Quando eu entendo que o convite é para mim, quando eu entendo que eu preciso disso, quando eu sei que eu preciso agir em direção a isso, não dá para ficar com o braço cruzado. Quando eu vou até Jesus, uma pessoa, e não na religião e nem nas doutrinas, e quando eu bebo da água de um relacionamento pessoal com o meu mestre, aí acontece o milagre. E Jesus disse isso: se vocês fizerem isso, vocês vão crer em mim, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água pura, não é água contaminada, não é água estancada, não é água de cisterna, não é água parada, não é água salobra, é água pura, é água viva. Irmãos, eu tenho vivido dias de profunda indignação diante do que o mundo tem oferecido a você e a mim. E maior é a indignação de que muitos de nós estamos sendo enredados, iludidos por propostas de águas paradas e contaminadas. Estamos cavando cisternas, como diz Jeremias capítulo 2, cisternas furadas que não retêm águas vivas. O que a gente está fazendo muitas vezes é abraçados em águas podres, mal cheirosas. Tem gente que está aqui essa noite ouvindo essa palavra ou assistindo pela internet, que o máximo que consegue é pegar um pouquinho de água lodosa na mão e levar perto da boca, mas o cheiro de lama estragada não deixa você hidratar seu coração. E é verdade, esse mundo é podre. Esses lugares que você vai, frequenta, que propõe para você alegria plena, é podre, é lamaçal. O Salmo 40 diz: eu esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Me tirou de um lamaçal de pecado, de um lamaçal lodoso, de um lugar cheio de escória, e firmou os meus pés sobre a rocha. Irmãos, muitos de nós estamos tentando sobreviver no meio do lodo, não dá certo isso. Tem uma fonte para você. Para que ficar revolvendo na lama? Para que ficar chafurdando no lamaçal, enquanto tem água cristalina e fonte? A água é pura. Jesus disse: fluirão. Esses rios não podem ser contidos. Esse rio passa. Ah, pastor, mas o meu casamento, esse rio, ele serpenteia. Tive a oportunidade de ver o rio Nilo, o maior rio do mundo em sua extensão. E sabe o que ele faz? Ele transforma uma região árida e desértica. Em 95% do lugar que ele passa, em região de plantio e de agricultura. Onde o rio Nilo passa, ele leva a vida, e lá é tudo deserto. As suas margens têm vida, tem comunidades, tem plantações, em todos os lugares. Tive a oportunidade de conhecer o Rio São Francisco, aqui no Brasil, que também passa pelas regiões mais áridas do nosso Nordeste brasileiro, e por onde ele passa, ele leva vida, ele traz agricultura, traz subsistência. Aí você diz assim: não, mas na minha vida não dá, não, mas no meu casamento não, mas na minha história não, o meu vício, não, porque meu passado. A palavra de Deus diz que rios fluem, eles não ficam estancados, eles fluem lá no seu casamento árido, ele alcança o seu passado difícil, ele visita o seu coração seco, ele visita aquelas ofensas, aquele abuso, ele visita aqueles lugares que estão mortos. A palavra de Deus diz em Ezequiel 47,
que o rio ia aumentando, 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 ao ponto de quando ele se tornar tão forte, ele ia em direção ao Mar Morto, e por onde ele passava, tudo ele trazia vida. O rio de Deus onde passa leva vida. É isso que ele quer fazer em você, mas através de você. Talvez você esteja buscando aqui hoje não só para você, e é provável que se você estiver buscando para você hoje, você vai voltar para sua casa levando algo mais para alguém, porque os rios fluirão, rios vão, eles não obedecem territórios áridos, eles não refreiam-se diante de ambientes inóspitos. Os rios de Deus não param. Eu não sei onde está árido na sua vida, mas eu posso lhe garantir pela palavra de Deus, de que se você beber da fonte, beber da água chamada Jesus Cristo, esse rio vai crescer, vai aumentar, vai avolumar, e lugares que estão mortos na sua vida, de repente vão viver, e vão ter vida abundante, porque Jesus chegou lá. Amém, irmãos? Então essa noite, é um tempo para você dizer: Senhor, eu quero esse rio, eu quero essa fonte, eu quero desfrutar disso que o Senhor tem para a minha vida, eu quero que meu coração sedento seja tomado de águas vivas, porque é isso que essa água de Deus é, ela é viva, pura, fluida, é um rio poderoso, uma torrente forte, que não se intimida e nem se acovarda diante de territórios áridos. Seu coração é um território árido? Ambientes da sua família são áridos? Hoje, nessa noite, o rio de Deus está nesse lugar para visitar, e por onde ele passar, tudo ele vai transformar em nome de Jesus. Vamos colocar em pé enquanto a equipe de oração vem aqui à frente, e a equipe de louvor também. Nós vamos cantar essa última canção. Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Nós estamos encerrando essa noite, essa celebração, uma das últimas do ano de 2021. Eu quero dizer para você, movido pelo Espírito Santo, ainda dá tempo de você beber dessas águas, ainda dá tempo de você mergulhar nessas fontes, ainda dá tempo de você experimentar desse Jesus que ainda não te falaram, ou que você não conhecia, ou que você só tinha informações. Ainda dá tempo de ir até Ele essa noite. Senhor Jesus, toca os corações. Senhor Jesus, usa a Tua palavra para entrar em corações e mostrar a necessidade da Tua presença. Senhor, desperta sedes que estavam desconhecidas e ocultas. Desperta, Deus, anseios que estavam anestesiados pelo pecado. E desperta desejos da Tua presença que estavam sufocados pela religiosidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos beber da fonte verdadeira. A gente não quer ficar fazendo festa com coisa que não traz vida. A gente não quer ficar pulando e dançando em volta de ritual que não traz alegria verdadeira. A gente não quer fazer uma alegria momentânea, passageira, que depois só traz depressão. Não, nós queremos a fonte, nós queremos Jesus, nós queremos beber de Ti. Então, Pai, essa noite move sobre a nossa vida, move sobre os nossos corações e nos leva à fonte verdadeira que é Jesus, e que possamos beber e nadar, e mergulhar, e desfrutar, e onde esse rio passar essa noite, Pai, no nome de Jesus, em cada coração, que o Senhor vai salvar, que o Senhor vai ministrar, que está em pedaços, mas que achou e foi achado pelo Senhor hoje, que o Senhor possa ministrar vida, vida onde tem aridez, vida onde há desertos, vida onde há sequidão, vida aos sedentos, águas vivas aos sedentos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nós vamos orar por você que está na quarta, terceira e segunda semana de campanha, enquanto nós cantamos a última canção da nossa celebração. E se você quer começar uma campanha de oração, lembrando que a gente não vai parar agora no final do ano, e a gente vai fazer 7 semanas também continuamente, você pode vir. Aqui à frente tem esses cartões. Você vai receber a oração da equipe e vai pegar um cartão, voltar para sua casa, e a semana que vem você virá para a segunda semana de campanha. Então, novamente, quarta semana, terceira semana, segunda semana de oração, e você que vai começar hoje um propósito de oração, enquanto nós cantamos essa canção, pode vir à frente, nossa equipe estará posicionada aqui. Abraçou com as mãos que criaram
Hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu, eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em seus braços estou. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu, eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, estou curado e Receba essa promessa. Receba essa promessa. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença e te agradecemos por o Senhor sempre voltar os nossos olhos para ti. Permita que a tua graça nos envolva, permita que a tua graça nos acolha e que possamos beber das tuas fontes hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, uma boa semana para você. A gente se vê terça, se Deus permitir.